Nessa videoaula nós vamos falar sobre metodologias ativas dentro de perspectivas teóricas, mas também dando um enfoque prático. E nós não podemos deixar de falar desse assunto tão falado ultimamente na educação, sem contextualizá-lo no momento em que o mundo está vivendo, a quarta revolução industrial. A humanidade já passou por muitas revoluções, desde a pré-revolução industrial, a revolução industrial, grandes revoluções políticas, mas a indústria também ela vem passando aí por vários movimentos revolucionários e hoje aceito a ideia de que a indústria já passou por 3 revoluções e está passando pela sua 4ª revolução. Desde 1784, quando a indústria ainda era movida à mecanização, à força a vapor, depois vieram os processos de produção em escala, linhas de montagem. Depois da Revolução 3.0, a automação, a robótica, os computadores, a internet, os eletrônicos. E agora, nos dias de hoje, é aceitável a ideia de que o mundo mudou, o mundo das coisas mudaram e os sistemas cibernéticos estão aí, a internet das coisas, a inteligência artificial, as redes sociais marcam um momento novo onde existe uma realidade nova, uma grande revolução que muda radicalmente a nossa realidade hoje, como pensamos, como conectamos, como aprendemos, como fazemos as coisas em relação a um passado muito próximo. Hoje nós temos grandes movimentos dentro da cibernética, dos sistemas, realidades aumentadas, 3D, internet das coisas, Big Data e tantos outros sistemas que cada vez mais movem o mundo virtual e conectam o mundo virtual ao mundo real. Por isso que nós podemos dizer, sem nenhuma dúvida, que a Revolução 4.0 é marcada pela fusão entre o real e virtual. Cada vez mais a realidade física está se conectando à realidade digital, à realidade virtual. Os mundos físico, digital e biológico cada vez mais se fundem, cada vez mais se misturam ao ponto de, em muitas situações, você já não poder diferenciar o que é real e o que é virtual. E dentro desse contexto, as TICs, as tecnologias da informação e da comunicação vêm proliferando e cada vez mais fazem parte do nosso dia a dia, cada vez mais em todas as áreas do conhecimento, as TICs vêm sendo pensadas, elaboradas para que facilitem aí o caminho da informação e o caminho da comunicação. O EAD cada vez mais está preocupado com grandes TICs, ou seja, tecnologias apropriadas para que a informação e a comunicação chegue aos seus estudantes. E é por isso que cada vez mais o EAD vem investindo em metodologias e também em tecnologia. Aliás, tecnologia e metodologia são as 2 receitas-chave para a aprendizagem significativa. A aprendizagem significativa é quando você consegue reunir uma tecnologia adequada associada a uma metodologia adequada. Por isso, podemos dizer que a aprendizagem significativa ela ocorre quando o estudante conseguiu, em seus estudos, reunir competências, reunir habilidades cognitivas, técnicas e habilidades emocionais. Chamamos de habilidades cognitivas, competências e habilidades cognitivas, aquelas que são necessárias para o nível da dimensão da mente, da memória, os conhecimentos, as informações necessárias que precisamos ter para exercício das nossas profissões. Chamamos também de competências e habilidades técnicas, aquelas competências, aqueles saberes que vão ser necessários para o uso do nosso corpo, seja as mãos, sejam os pés, seja o corpo, de alguma forma estarão envolvidas na nossa profissão. E também no exercício da nossa profissão é preciso que tenhamos competências e habilidades emocionais, é o saber com o coração, com a emoção, com o coração. Hoje, muito chamado de inteligências emocionais. O mercado procura pessoas competentes e habilidosas no campo da emoção também. Tudo isso promove a aprendizagem significativa. Então não podemos deixar de pensar a aprendizagem significativa como o resultado quando o estudante consegue, em função de tudo que ele estudou, de todos os livros que leu, as aulas que assistiu, as interações e tudo que ele viu dentro de um ensino superior, seja na graduação, seja na pós,
pegar todo esse conhecimento e por ele transformá-lo, discuti-lo, argumentar, definir, compreender, relacionar, perceber, sentir, problematizar, ressignificar e tantos outros verbos que fariam parte aí de uma verdadeira aprendizagem significativa. Paulo Freire, ele questionou uma educação que ele chamou de educação bancária tradicional, baseada em transferência de conhecimento, onde o professor é o sabe-tudo, conhece tudo, leu os livros, fez a crítica, fez as análises, fez a pesquisa e agora em sala de aula ele transmite o seu conhecimento, o seu nobre conhecimento aos alunos que passivamente recebem e ao final, na prova, eles devolvem esse conhecimento em forma de avaliação. Paulo Freire chama de bancária porque é o ato de depositar informações e sacar essas informações depois numa prova. Esse tipo de educação bancária vem sido muito questionada, né, não só por Paulo Freire, tantos educadores, porque ela contrapõe a própria proposta de Paulo Freire da educação problematizadora, onde ensinar não é transferir conhecimento, mas é criar possibilidades para a sua produção ou para a sua construção. Quem ensina, aprende ao ensinar. Quem aprende, ensina ao aprender, segundo Paulo Freire. Por isso, a aprendizagem significativa é a grande necessidade, é o grande alvo de uma educação à distância, de uma educação também presencial. Porque o conhecimento prévio do aluno é a chave para a aprendizagem significativa. David Ausubel, a base das metodologias ativas, se encontra exatamente nessa fala, quando o aluno de alguma forma tem contato com esse conhecimento, esse aluno terá inevitavelmente uma aprendizagem significativa, duradoura, onde ele aprende não só a olhar, não só a escutar, mas também aprende a criar. John Dewey, um outro filósofo, né, da pedagogia norte-americano, discutiu muito a escola da experiência, discutiu muito a questão da experiência dentro do processo de ensino-aprendizagem. E uma das suas falas-chave é esta: só se aprende aquilo que se experimenta. O princípio da escola da experiência, a escola da experimentação é baseado no fato de que a aprendizagem acontece por descobertas, onde aquela atitude da aprendizagem por parte do interesse do estudante, ele aprende fundamentalmente a partir de experiências que ele descobriu por si mesmo. Isso tem muito mais valor de aprendizagem, de formação do conhecimento. Quando a gente olha para a pirâmide da aprendizagem, proposta aí por William Glasser, nós vamos ver que a aprendizagem, 10% dela acontece quando se lê, 20% quando se escuta, 30% quando se vê, 50% quando vemos e ouvimos. 70% do que aprendemos vem quando nós discutimos, isso significa conversar, perguntar, repetir, relatar, numerar, reproduzir, tantos outros verbos. 80% quando nós agimos, praticamos, experimentamos, interpretamos, isso significa demonstrar, praticar, utilizar. E 95% quando nós explicamos, quando nós ensinamos aos outros, nós aprendemos muito mais enquanto ensinamos do que enquanto simplesmente ouvimos. Dentro dessa pirâmide do aprendizado, você pode perceber que o método de aprendizagem passivo se encontra na altura da pirâmide, onde ler, escutar, ver e ver ou escutar representam aí a menor porcentagem em relação à aprendizagem. Os métodos ativos, eles ocupam as 3 bases da pirâmide, onde a interação, a experiência e a possibilidade de você compartilhar esse conhecimento promovem uma aprendizagem muito mais eficaz, muito mais significativa e muito mais duradoura. A aprendizagem significativa é uma construção. Tanto a faculdade, a IES, quanto o professor, quanto o sistema, quanto o AVA, o material, quanto a bibliografia, mas a peça fundamental da aprendizagem significativa é o estudante, e não mais o aluno, mas o estudante, porque ele entende que ele é autônomo, ele é o responsável pela sua formação, ele faz a gestão da sua aprendizagem, ele tem uma postura ativa e não passiva, ele não espera que o professor ensine, ele aprende, ele busca, ele se interessa.
ele também aprende a aprender. O grande foco da aprendizagem por metodologias ativas é ajudar esse estudante a aprender a arte de aprender. E também aprender pela experiência, pela prática, né? Quando ele, de alguma forma, se relaciona com aquele objeto de aprendizagem, com outro viés, ele aprende muito, muito mais. E aí, quando nós pensamos em EAD, quando nós pensamos em formação, quando nós pensamos em metodologias de fato promovam conhecimento, promovam aprendizagem, nós buscamos as metodologias ativas como uma solução para essa grande necessidade hoje de formação de profissionais com competências e com habilidades. As metodologias ativas, elas podem ser consideradas uma das melhores formas de aprendizado, porque é uma postura ativa sobre o processo de ensino-aprendizagem, o foco da aprendizagem, o foco do ensino-aprendizagem não é mais no professor, ele está no estudante. Na metodologia ativa, o estudante, o aluno é de fato estudante. O professor e o tutor são mediadores daquele conhecimento. O aluno é o protagonista, o aluno é o autor, o aluno é o gestor da sua aprendizagem. Por isso ele não é mais considerado aluno, nós o chamamos de estudante, aquele que estuda, de fato. As metodologias ativas têm trazido muitas contribuições no processo de ensino-aprendizagem, na formação de alunos com habilidades e competências necessárias ao uso da sua profissão. Podemos destacar 4 aqui. Maior volume de conteúdo e retenção de informação por um maior tempo. As metodologias ativas conseguem potencializar a compreensão, o uso daquele conhecimento, daquele raciocínio crítico de uma forma analítica, principalmente quando ela está ligada a casos, a situações reais. Ela também tem a promoção da capacitação do aluno para intervir em contextos de incertezas, de complexidades. Ela ajuda o aluno a cada vez mais intervir em situações que só com a teoria não seriam suficientes. E aí, por isso ela traz autonomia e acaba também gerando satisfação e prazer na aprendizagem. Isso é a grande contribuição de Dewey. Quando o aluno tem interesse, quando ele tem prazer no processo, isso lhe dá mais autonomia, ao mesmo tempo lhe dá mais satisfação e mais prazer. Vamos falar então de algumas metodologias, as mais utilizadas. Em nosso material você vai encontrar lá bem detalhado, tecnicamente, cada uma dessas metodologias de uma forma mais prática. Mas nós vamos falar primeiro do PBL, da aprendizagem baseada em problemas, muito utilizada em cursos de saúde, cursos de direito, cursos de tecnologia, também educação. Nessa metodologia, o estudante ele trabalha com problemas reais ou problemas simulados que vão surgindo no cotidiano profissional e o alvo dele é solucionar por meio de pesquisas. Elas podem ser feitas também em grupos, onde há discussões em grupos, pesquisas na literatura para fundamentar ali a solução daquele problema. É claro, sempre sob a supervisão de um tutor. Podemos dizer que a PBL tem alguns objetivos muito claros. Primeiro que é o desenvolvimento da autonomia do estudante. Ele se depara com um problema e agora ele é desafiado de forma autônoma a ir atrás das respostas, ir atrás da fundamentação teórica, a se armar dessas fundamentações técnicas para resolver um problema, uma situação. Também estimulam o pensamento e o raciocínio mais elevados, porque sai daquele contexto da sala de aula limitado, o aluno sai daquele contexto da sala de aula, ele vai para os livros, ele vai para o campo, ele consegue então pensar de uma forma mais elevada que transcende a sala de aula. Esse método também ele promove a retenção duradoura de conhecimento, porque aquilo que o aluno descobriu por si mesmo, como disse John Dewey, aquilo que ele descobriu pela experiência é muito mais certo de que esse conhecimento durará de forma quase para sempre. Promove também a autopercepção, a autoconfiança, porque ao resolver problemas ele vai criando confiança para atuar lá na frente do mercado, naquela área, naquele mercado, e não ser pego de surpresa, entrar num mercado de trabalho apenas com teorias. Desenvolvem também habilidades e competências para a solução de problemas desconhecidos, integram todos os conhecimentos já estudados em um curso,
em uma estrutura e também ajudam o estudante a refletir sobre a teoria certa para resolver um problema prático. O método PBL, ele traz o conteúdo através da pesquisa. O aluno é desafiado a buscar a teoria certa para resolver um problema. Ele não pode simplesmente resolver um problema porque ele acha que tem que ser assim. Ele precisa se fundamentar dentro da literatura apropriada para a solução dos problemas. Por isso que ele é desafiado a pensar fora da caixa, a buscar informações, a pensar ali até que ele consiga trazer de fato soluções. Uma outra metodologia muito utilizada no campo da educação, mas também que pode ser aplicada no campo das empresas, em qualquer outro ambiente, é a pedagogia dos projetos, a PJBL, que é a aprendizagem baseada em projetos. Nessa metodologia, o estudante deve propor um projeto de intervenção no problema, com vistas a solucioná-lo. O princípio da aprendizagem está na ação, na descoberta e na experiência de descobrir e intervir em um problema. Ele não apenas vai fazer um projeto para resolver um problema, mas ele vai executar esse projeto e buscando aí a solução desse problema, e ao final ele fará a avaliação de como os objetivos propostos naquele projeto foram atingidos, se foram atingidos, se o problema foi solucionado ou parte dele foi solucionado. A pedagogia dos projetos ela tem sido muito valorizada no campo das empresas e também no campo da educação. Elas oportunizam um aprendizado por meio de um projeto de intervenção. Nesse projeto existe a parte teórica, existe a fundamentação, o conteúdo, mas existe também a ação. E é nesse momento que eles intervêm naquele problema que foi detectado na realidade daquela escola, daquela empresa, daquela tecnologia, no dia a dia da cidade ou de alguém. E agora, ao intervir, ao pesquisar para intervir, ele consegue aprender de uma forma muito mais ampla. Desenvolve também a percepção de problemas diários e também a criação, a criatividade para elaborar projetos com vistas à sua solução. Uma outra coisa forte da pedagogia dos projetos é promover a interdisciplinaridade, onde você vai reunir vários conhecimentos, né? Eles vão conversar entre si. E os projetos interdisciplinários, diga-se de passagem, são muito bem aceitos, muito valorizados pelas empresas, pelas escolas e pela sociedade em geral. Pense, por exemplo, numa escola, um professor de educação física e um professor de artes fazendo um projeto interdisciplinar envolvendo um problema da escola, e envolvendo os alunos de arte, os alunos de pedagogia, os conhecimentos da arte, os conhecimentos da educação física, na solução daquele problema, né? Ou naquela empresa. É importante saber que a pedagogia dos projetos, o coração dela é o problema, é a solução de um problema. Todo projeto nasce da necessidade de solucionar um problema real, existente. Seja aquele na escola, e aí está o exemplo de um problema de lixo. Pode-se criar um projeto para atacar esse problema, e nesse projeto se estuda sobre o lixo, a biologia do lixo, a situação do lixo, a questão ambiental e tantos outros conhecimentos que você pode agregar ao projeto. Ou quem sabe na área da tecnologia, tecnologias não funcionais, ou que não estão sendo utilizadas, ou estão sendo utilizadas de forma errada. Quem sabe na empresa há um problema ligado à acessibilidade, a comportamentos de acessibilidade atitudinal, e aí quem sabe pode-se criar um projeto para melhorar a acessibilidade atitudinal, que é a acessibilidade de comportamentos, de aceitação, de inclusão. Ou quem sabe nessa empresa existam alguns problemas que precisam ser solucionados e é preciso buscar então um projeto para solucionar aquele problema, ou quem sabe na escola ou na sociedade existam, ou na empresa, problemas de relacionamento, problemas de direitos humanos, problemas de comportamento que podem ser atacados por meio de um projeto. Uma outra metodologia ativa muito utilizada é mapa mental. Mas deixa eu distinguir aqui, mapa mental e mapa mental invertido. Mapa mental, ele já é uma metodologia não ativa, tradicional, utilizada aí na didática tradicional, onde o professor faz o seu mapa mental e o expõe em sala de aula.
onde ele organiza suas ideias através de uma configuração, através de um desenho, de uma representação visual, um diagrama, um esquema mental, alguns chamam de mapa conceitual, e organiza ali os conhecimentos e os conceitos de forma correlacionada. E aí então ele consegue, né, desenhar de forma gráfica e organizar as ideias de qualquer assunto, da sua aula, ou de um livro, ou de um texto. Bom, explicado isso, o que são mapas mentais invertidos? Aí sim nós falamos de metodologias ativas. Eles se tornam uma metodologia ativa quando o aluno, o estudante, é quem constrói o mapa, né? Só voltando aqui, o processo de aprendizagem se estrutura na mente humana através de processos cognitivos, onde os conhecimentos dentro da mente humana são organizados e hierarquizados. Então, como você pode ver à sua esquerda, o nosso mapa mental, explicando o que é mapa mental, você vai poder conhecer todo o conteúdo disso lá no material que está na sua disciplina, sobre metodologias ativas. E você vê que é a organização de como que isso funciona. Isso ajuda muito na memorização, isso é muito útil na revisão, na exposição de um assunto grande, de um assunto mais complexo, quem sabe de um livro. Por isso que os mapas mentais podem ser muito úteis. Agora, o mapa mental invertido é quando o próprio aluno, o estudante, constrói o seu mapa mental. O mapa mental tradicional é feito pelo professor. O mapa mental invertido é feito pelo estudante. O que não impede do professor também fazer seu mapa mental e o estudante fazer o seu e ambos compartilharem seus conhecimentos, né? Pode ser feito também para explicar um conceito, um livro. Quem sabe o professor pode, ao invés de pedir uma resenha tradicional, pedir um mapa mental de um livro. Quem sabe um filme, vamos assistir um filme e construir depois um mapa mental do filme. Na área de história, uma linha do tempo. Ou quem sabe um mapa mental para explicar um artigo, uma doutrina jurídica, um conceito da biologia e tantas outras conhecimentos que podem ser explicados por mapas mentais. Por exemplo, nós temos aqui um mapa mental explicando conceitos, explicando o Pequeno Príncipe, explicando o sistema nervoso. Isso foi feito numa cartolina por um estudante. Quem sabe explicando alguma questão da história, da sociologia, uma linha do tempo, alguma coisa assim. Então, mapas mentais sempre serão úteis. Próxima metodologia é o case, estudo de caso. Muito utilizado na área jurídica, no estudo jurídico, muito utilizado também na área da saúde. Estudo de casos sempre são muito úteis para aliar a teoria com a situação prática, né? O que é um estudo de caso? Um case é uma abordagem de ensino que coloca o estudante diante de casos reais ou fictícios para que ele possa desenvolver um raciocínio coerente, fazer uma análise fundamentada, é claro, na literatura e depois tomar uma decisão ou fazer um relatório, né? O estudo de caso, ele, por exemplo, na área do direito, você tem uma gama de leis, de leis processuais, leis materiais, e você tem uma série de princípios que agora, num caso real, precisam ser aplicados. Então, cada caso é um caso. Então, naquele caso, quais as leis, quais os princípios eu vou utilizar para resolver ou para fazer uma proposta de decisão ou de solução. O objetivo de um case: estreitar a diferença entre teoria e prática por meio de uma pesquisa aplicada a um caso concreto. Uma das coisas que o estudante tem dificuldade é o que eu faço com toda essa teoria. E quando você coloca o caso diante dele, ele consegue organizar ou se organizar e buscar a teoria certa para resolver aquele problema. Isso fomenta a pesquisa, o estudo da literatura, porque ninguém consegue resolver um caso, estudar um caso sem ter uma base teórica, sem ter uma revisão bibliográfica, a literatura certa, a teoria certa para resolver aquela situação. Estimula discussões, estimula trabalho em equipe, porque normalmente esse tipo de metodologia é solicitada em grupo, né? Isso, alguns programas de reality show trabalharam muito essa metodologia, como por exemplo o Aprendiz, onde os casos eram colocados, os cases eram colocados e a equipe então buscava a melhor solução depois de análise, depois de desenvolver raciocínio coerente, para tomarem decisões. Estimula também os estudantes na aplicação de teorias em situações reais, como eu disse, estreitando essas relações. Próxima metodologia são jogos.
mas jogos ativos. Aí eu faço novamente uma diferença. Jogos sempre foram utilizados como método didático na teologia, na pedagogia tradicional. Esta metodologia tradicional ou ativa, tanto faz, ela estimula a vontade de aprender. Por meio de quê? Da competição. Isso é lúdico. Tem toda coisa muito lúdica ou ligada à gamificação. Ela é muito importante no processo de motivação dos alunos para a aprendizagem. Agora, na metodologia tradicional, o professor prepara ou escolhe os jogos que vai utilizar em sala de aula. Isso é útil, é claro, sempre será útil. E é muito bom que ele traga para a sala de aula, às vezes, dependendo do seu público, algo mais concreto para explicar, quem sabe, assuntos abstratos. Agora, na metodologia ativa, os jogos eles são construídos ou adaptados pelo estudante, eles não são feitos pelo professor. O professor dá as diretrizes, seja lá o livro, o artigo, o assunto, e os alunos agora, os estudantes, são desafiados a construir ou adaptar um jogo para aquele assunto. Qual é o objetivo, então, disto? Estimular a criatividade do estudante. Quando ele vai criar ou adaptar jogos para explicar conceitos, isso estimula a criatividade, ajuda esse estudante a pensar para fora daquele contexto, daquela metodologia tradicional. Desenvolve habilidades e competências de uma forma lúdica, de uma forma legal, sem perceber, sem ser pesado. Os estudantes desenvolvem habilidades e competências, porque ele vai ter que pensar, trabalhar, pesquisar, buscar, achar esse conhecimento e transformar esse conhecimento em um jogo. Possibilita também aos estudantes uma variedade metodológica para apresentar, quem sabe, um livro. Imagine, você pode pedir ao seu aluno, seu estudante, vocês vão apresentar um livro tal, mas eu quero em forma de jogo. Vocês vão criar um jogo ou adaptar um jogo já existente, quem sabe para explicar um conceito, fazer um seminário em forma de jogos, e aí a criatividade não para, Pode ser ilimitada, desde jogos online, jogos virtuais, como jogos de tabuleiro, jogos de rua, jogos de sucata, e aí a criatividade do aluno é que precisa ser trabalhada para que ele busque aí o melhor jogo e adapte esse jogo, ou quem sabe crie esses jogos com a única intenção, fazer a pesquisa, se apropriar do conhecimento, compartilhar esse conhecimento e explicar através de forma lúdica. Bom, nós queremos encerrar essa aula falando que as metodologias ativas, elas nos colocam como estudantes, como protagonistas. Nós, estudantes, somos responsáveis pelo nosso aprendizado. Não apenas nós, professores, mas os estudantes também. E eu gosto muito dessa frase de Herbert Simonton, que diz que ao invés de ser capaz de lembrar e repetir informações, a pessoa deve ser capaz de encontrá-las, de usá-las. Essa é a grande visão que nós temos. As metodologias ativas, elas são muito importantes para formar esse estudante, que não apenas lembra e repete, não apenas devolve esse conhecimento na prova, mas esse estudante que, ao receber esse entendimento, esse conhecimento, esses conteúdos, consiga encontrá-los por si mesmo, usá-los por si mesmo, transformá-los e, quem sabe, ressignificá-los. Isso sim, nós temos assim aprendizagem significativa.